sacerdote que meramente nos cause o afago de servir ao Altíssimo, de nós seguirmos a instrução sacerdotal, a gente automaticamente, irmã Tânia, a gente veste duas vestes ao mesmo tempo. Então, a causa do faraó não ter um zoquereno, não ter um zapor, não ter um lembrar, né, do tempo passado que o povo de Israel salvou o Egito da fome durante 7 anos, né, e aumentou o celeiro deles a ponto de vender trigo para outras nações, né, e também enriquecimento que Iosef causou na mão do faraó, né? Então, a terceira geração do faraó não lembrara mais disso. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa, irmã Tânia, está numa parte que se chama-se causa e efeito, quando ela está em benevolência, quando ela tem todo tipo de bênçãos, ela esquece de se santificar, ela esquece de enaltecer o Altíssimo, ela veste duas vestes ou até mais. Isso causa a ingratidão, né? E por que a descendência do faraó tinha ingratidão sobre o povo hebreu? E agora entra, a partir de agora, o tema da idolatria de si mesmo, né? Por que aconteceu essa ingratidão do terceiro dinastia do faraó, Baruch Hashem Baruch Rabá, esquecer a bondade que Iosef e Jacó fez ali naquele período? Porque essas almas que estão aqui, irmão Valdo, todas essas almas que você vê na rua, que você conhece, são almas, irmã Tânia, que estavam nos chamados. Todos nós estávamos nos chamados, nos mundos superiores com o Altíssimo. E houve ali, irmão Valdo, uma rebeldia na consciência de todas essas almas. Então, Adonai Tsebaot, no mundo das emanações, o mundo superior a este mundo aqui, ele deu uma chance para as almas se redimirem. Algumas se redimiram, mas uma grande maioria não quiseram trazer a remissão da sua quebra de Torá, da sua quebra de adoração. E então eles desceram com a terça parte para esse mundo aqui, para o Hashem. Então, todas as almas que estão aqui são almas que estão corrigindo o seu ego, irmão. Todas as almas que você conhece estão aqui no planeta Terra, trazendo um tikkun olhando, correção dos mundos. Nós estamos corrigindo defeitos das nossas almas por aquilo que os nossos pais cometeram lá em cima nos chamais. Então, com isso, o faraó teve esse tipo de comportamento, né? Como a gente conhece. A primeira classe de pessoas rebeldes que nós conhecemos são narcisistas. É a primeira classe, irmão. Narcisista, ele inflama a energia negativa dele com a outra pessoa, com você. Então, tudo que ele faz, ele culpa Valdo, né? Ele culpa irmã Tânia ou irmão Cláudio, né? Então, o narcisista tem esse comportamento. Então, esse tipo de comportamento fez com que ele descesse para a Terra, para ele ter uma lida com outras almas para essa correção ferrenha e o conserto do defeito dessa alma. Qual é a segunda alma com defeito? São os psicopatas, tá bom? Os psicopatas são pessoas que se vestem muito bem, se aparenta ser muito perfeito, não é isso, irmão Paulo? Ele geralmente tem cargos elevados, consegue um crédito muito grande, né, na sociedade, mas são psicopatas. Eles fazem e depois coloca-se toda a culpa, todo o processo culpa-se a próxima pessoa que ele está. Como aconteceu essa semana, né, com a Marina, né? Ela foi a um
humanidade a ele, como se ele fosse maior do que ela e maior que tudo. Então isso é um nível de psicopatismo, é um psicopata. Qual é a terceira, a parte? São os gaslights ou vampirismo. São pessoas que se aproximam da irmã Eunice, que é o Adonai livre ela de todos nós disso, mas é para sugar a energia de alegria dela, de vontade de viver, de vibração, que ela vibra. O vampirismo, irmão Valdo, ele consegue captar que a irmã Eunice vibra vontade de viver, vibra saúde, vibra inteligência, vibra luz, vibra vontade de criar alguma coisa. Então essa alma se aproxima para sugar toda a inteligência e todo o saber da irmã Eunice. É o vampirismo, tá? Existem milhares de pessoas assim. E daqui a pouco sua casa está tudo ressecado, não tem dinheiro para fazer compra, você está doente, dor ali, dor acolá, caminho fecha, você não entende por quê. Porque você está lidando com um vampirismo, alguém está sugando, drenando a sua energia. E qual é o quarto tipo de ser humano que é extremamente difícil de se lidar? É o egoísta, que é o egocêntrico, aquele que é pão duro, que é mão de vaca, que tem, mas nega, diz que não tem, que eu não posso fazer nada. Então, essas quatro classes, irmão Valdo, é o que Eterno vai tratar essa noite aqui no capítulo 1, versículo 22. Sim? Sim. Então, esses quatro tipos de qualidades há na realidade na raça humana. Então, a raça humana hoje, ela encontra-se aqui no mundo do abismo, que é o planeta Terra, para Tikkun Olam. Tikkun Olam é a correção dos mundos dessa pessoa. Adonai fará com que ela lide com pessoas de todos os tipos para corrigir o defeito que essas almas contêm. E o faraó passou por isso. O faraó teve um tikkun com Yosef, ele até agregou a filosofia de Yosef, mas o bisneto de faraó não aceitou isso. Tataraneto de faraó já negou a filiação de Yosef, negou a filiação das 12 tribos, da irmã Diná. Foi isso, irmã? E passou a escravizar o povo de Israel lá no Egito. Então, por qual motivo, irmão Cláudio, que a gente está tratando do defeito da alma chamado escoloscatria? A escoloscatria é algo que vem na alma da pessoa, tá? É o egocentrismo com defeito. Porque Adonai de Sabaoth nos causou um ego, mas para ser um carro-chefe, para levar a alma animal nossa no tempo certo, a alma espiritual nossa no tempo certo, mas não para negá-la. E lá nos chamais, as almas negavam a luz. Elas recebiam luz, mas não queriam doar. E hoje a sociedade é da mesma forma, né, irmão Paulo? Ela tem a luz, mas ela só quer receber luz. Só receber luz. Eu quero bênção, 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 eu quero bênção, eu quero, mas não quer partilhar a luz. É isso? Não quer partilhar a luz que Adonai de Sabaoth nos concede. Então, por isso, Adonai de Sabaoth causou no povo eleito 430 anos de Tikkun HaKlal. Porque ali havia, irmã Tânia, um detalhe de egocentrismo entre o povo de Israel e também entre o povo do faraó. As duas partes havia egocentrismo. Só que Adonai causou 430 anos para esmerilhar, para purificar a alma. Então, por isso, por isso o sofrimento nesse mundo. O mundo hoje vive em sofrimento, sofrimento, para a correção das almas, para a correção do nosso bico, do nosso ego, que tem muitos defeitos. Porque a gente recebe luz,
fosse um. Tem um, dou a metade de um. Mas nunca negar, porque a negação, ela causa sopranute, ela causa essa correção que a gente leu aqui. Né? O faraó oprimindo o povo com mais serviços, mais tijolos, isso é moral, e causando escravidão daquele povo sobre a mão do faraó. Hoje a gente vê essa escravidão nitidamente na sociedade, para o Ashimbaruabá, né, sendo escravizada pela questão do ego. E essa noite Adonai quer que nós libertemos dessa escravidão, desse ticum de correções que a gente também, né, irmão Paulo, já não suporta mais tanto sofrimento. Então, qual é a forma dessa congregação aqui, de você que está assistindo, sair do sopranute, do sofrimento, da escravidão, da pobreza, da miséria energética, porque todo o processo negativo, ela vem de forma energética, irmão. Ela não vem pelo falado físico. Se você não tem algo físico, é porque está faltando você completar a Torá energética na sua lacuna. É isso, meu irmão? E se eu não aderir à santificação, eu vai ficar pendente, vai ficar faltando. Como uma pessoa falou com a irmã Tânia esses dias, eu estou passando por problemas, mas aí a irmã Tânia foi e falou, mas por que você não procura uma congregação para melhorar a sua vida? Não, não precisa. É uma fase, vai passar. Então, o ego dessa pessoa não quer mudança, irmão. Então, o castigo vai permanecer, o ticum claro, o ticum olhando, vai lixar essa pessoa até ele entender que ele precisa sair do ego, ele precisa liberar aquilo que Adonai lhe concedeu. Ele tem que doar a luz para o mundo, para que então ela se reflete em nós. Não há como eu ter um crescimento aqui se eu não refletir a luz que Adonai de Sebaot nos concede. Então Adonai de Sebaot trata no Aleph aqui de Shemot, dos nomes, através de chamais. Nós estávamos em chamais, mas por alguma razão de egocentrismo, nossos pais desceram para cá, para essa correção. E hoje Adonai quer que nós saiamos dessa energia de ticum, né? Desse lavar de roupa que incomoda a gente, né? A gente quer luz, a gente quer fogo, a gente quer brilhar, mas tem algo impedindo, porque é necessário se doar, é necessário se entregar de corpo fiel. E Yeshua disse na parábola da sementeira, né? Quando havia pessoas que semeou em lugares de pedras e a semente ficou sufocada porque ali havia pedra. Então, não semeie as suas ideias, as suas vãs filosofias em lugares que são pedras, né, meu irmão? Por isso que Yeshua quer dizer em Shemot mundo. A gente tem que semear numa terra fértil, que você tenha certeza de que esse mecanismo aqui, cada X, a arca da aliança, causará a sua libertação do Egito, causará a sua integridade plana, física e próspera com o Todo-Poderoso, para o Hashem, para o Rabá. Então, nós descemos dos chamais para Malkut, para a terra, e nós estamos enfrentando esse ticum olhando, essa correção dos mundos, para que nós sejamos pessoas melhores. Essa correção ela é dada quando a gente pratica a Sefer Torah, né? Quando nós guardamos um dos mandamentos, praticando os mandamentos do Altíssimo, essas chaves são libertadas, aberto portais e a gente sai dessa escravidão, a gente sai da ignorância,
ignorância? Ignorância é você ignorar algo que você não conhece, né, irmão? É você rir da Arca da Aliança, debochar, achar engraçado, ou achar que aqui não tem valor algum. Ela é uma Arca da Aliança memorativa, está numa forma física, numa escala de execução, não estamos no original, tem execução, mas ela tem um valor imensurável. Ela pertence ao mundo. E aqui dentro tem, sim, uma energia da Torá dentro da Arca da Aliança. E o que o ignorante faz? Ele ri, ele debocha, né, irmão? Ele faz pouco caso de você. Todas as pessoas que você cita, que ela ri de você, ela faz pouco caso de você, são almas que estavam no chamais, são almas ignorantes, são ruins, e vontade até de te matar, né? Tem vontade de fazer o mal, principalmente pessoas próximas. Isso é devido para uma superlavar do ego. Então, essa porção de hoje, essa terceira, ela trata o número sobre a questão de a gente não dar valor ao nosso ego, a não achar que nós sabemos tudo. Nós não sabemos nada. Para o Eterno, nós somos pó e cinza. A gente está aqui para aprender a se santificar, ser ombro amigo das pessoas e tentar ser um exemplo genuíno de Emuná, da Torá para as nações, para a nossa família. Através da nossa desenvoltura corporal, a nossa família fará testemunho. Hoje elas criticam você, hoje elas desprezam você, mas daqui a algum tempo elas vão procurar você, porque você se manteve firme na escritura. Eu sou prova disso.
Bíblia. Tem várias
tudo,